Paz, irmão Rafael, tudo bem com o irmão? Deus abençoe sua vida. Eu vou gravar esse áudio descrevendo ao irmão o que aconteceu nessa rua aí de baixo. Eu moro na rua de cima, vou passar a relatar o que aconteceu. Era essa tarde que eu estava lá, né, na janela olhando, né, o movimento dessa rua de baixo, que dava vista para tudo, né? E daqui a pouco eu vi uma pessoa vindo desse carro aí que tá parado lá embaixo na rua de baixo, que tava vindo pra cá, sentido onde tem um coqueiro, o primeiro coqueiro ali, né? Depois da rua vinha vindo um homem alto, né? E ele tava vindo e as crianças tudo ali brincando, tinha um pessoal também numa dessas lajes aí que estavam construindo. Esse homem veio até ali o pé de coqueiro, ele veio até ali. E depois ele deu uma parada ali, ficou olhando as pessoas que estavam ali. E daí ele retornou de volta para sentido onde está esse carro aí. E esse carro aí é um conjunto de casas de aluguel, como eu falei para o irmão. Só que na hora que esse homem estava indo para aí, eu percebi que uma hora parece que eu via esse homem de calça comprida e outra hora de vestido, de traje de vestimenta, de um vestido longo. Eu falei, nossa, que estranho. Meu Deus, o que é isso? E comecei a observar, chamou minha atenção. E eu comecei a observar muito aquilo. E ele parou na frente do portão da parte de baixo dessas casas, que são casas de aluguéis. São 3 andares de casas de aluguel. E ele parou na parte térrea, na frente do portão. Esse homem, quando eu comecei a olhar os trajes dele, que uma hora era de um jeito, outra hora era de outro, eu comecei a observar que a cara desse homem era toda enrugada. Ele olhava assim para os lados, a cara dele era toda enrugada. E ele era bem alto, bem alto. E ele parou na frente da casa embaixo. E o Senhor me revelou que ele era o anjo da morte. O Senhor me revelou. E ele não gostou, irmão, que eu vi ele. Ele não gostou. Na hora que eu sabia que quando ele estava parado ali na frente do portão, eu fiquei olhando, ele olhou. E ele viu que eu observei ele. Na hora eu senti uma forte sensação de alguém querendo entrar dentro da minha casa, da minha sala, e eu comecei a orar os Salmos 91 na minha sala, porque eu estava vendo essa visão do meu quarto, mas daqui a pouco aquilo me despertou tanto que eu fui olhar da sala, que era mais visível da onde ele ia parar ali. Eu pensei que ele fosse seguir a rua, mas ele não estava seguindo a rua, ele parou bem em frente a esse portão que eu vou passar a contar o que aconteceu. Mas o Senhor já tinha me revelado que ele era um anjo da morte. E ele, quando ele me viu olhando, ele ficou revoltado e ele tentou fazer algo contra mim. Ele subiu na minha casa, ele tentou fazer algo contra mim. E eu orando o Salmos 91 e comecei a clamar o sangue do Senhor Jesus. E o Senhor não permitiu que ele fizesse nada contra mim, nada. Mas vai escutando o que aconteceu. Quando foi no dia seguinte, eu dormi com a janela do meu quarto, lá daquela casa, meio aberta, porque tinha vidro e tinha veneziana. Aí, a minha cama, ela ficava, praticamente quando eu sentava na minha cama, eu já me deparava com a janela. E como era um lugar alto, eu podia fazer isso. Eu podia dormir com a metade vidraça e metade veneziana. Aí, no dia seguinte, isso passou naquele dia, né? Eu orei, eu clamei. Quando foi no dia seguinte, de manhã, eu me levantei da minha cama e já me deparei com a vista, né, da cidade, dos bairros vizinhos e dei aquela olhada básica naquele lugar que eu tinha visto aquele espírito lá. Eu vi um carro parado do outro lado da rua, socorrendo uma senhora que estava sendo carregada para levar para o pronto-socorro. Ela estava enrolada num edredom. Eles estavam levando ela carregada para o carro para levar ela para o hospital. Ali naquele lugar onde ele estava
anteriormente, aonde ele ficou um dia antes, como eu falei para o irmão. E aquilo o Senhor me revelou, que era o anjo da morte. Então assim, irmão, foi uma sensação muito ruim que eu tive, principalmente quando ele viu que eu tinha visto ele, irmão. Aí você sabe o que ele fez? Ele subiu aonde eu estava, pelo Espírito, e eu, clamando o sangue do Senhor Jesus, comecei a orar os Salmos 91. Irmão, já passei tanto apuro na minha vida que eu sei o Salmo 91, 121, 23, tudo praticamente decore e salteado, porque tudo isso fez eu aprender, porque tem vezes que você não tem a Bíblia à mão e você precisa estar sempre afiada na palavra, né? E foi uma das razões que o Salmo 139, Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que ter guardado na mente e no coração, para na hora da luta, da guerra, a gente saber as armas que nós vamos usar, né? E aí, o que eu posso falar pro irmão nessa experiência, quando ele me viu e ele veio me afrontar na minha casa, ele tinha mais ou menos uns 2,5 metros. Ele era bem alto, magro, seco, magro, comprido. A roupa dele fedia, trapo velho. E ele era todo enrugado, feio, horroroso. Então, assim, ele veio em forma de homem, ele não veio em forma de demônio, mas ele veio tentando me afrontar, mas Deus não permitiu. Na hora eu clamei o sangue do Senhor Jesus Cristo e comecei a falar o Salmo 91 e orar também. Então, assim, irmão, eu queria contar essa experiência, porque essa experiência foi nesse local aí, ó, nesse espaço dessa rua que eu estou te mostrando, que eu estou mandando essa foto, tá bom? Que eu falei pro irmão que eu ia contar essa experiência. Eu tive outras mais experiências, irmão, e na medida do que Deus prepara, eu vou contar pro irmão. Irmão, eu tô ouvindo o seu áudio até agora. O irmão acredita? Nossa, eu fiquei assim, pasma, de ver a experiência que o irmão teve com esse gigante. Meu Deus do céu, é uma coisa assim, muito forte, viu, irmão? Muito forte. Se eu fosse o irmão, eu contaria como testemunho, porque é, assim, uma coisa impressionante. E se todo mundo sabe tudo que está acontecendo, todo mundo está acompanhando o que está ocorrendo, seria bom que o irmão falasse sobre isso. Bom, é uma orientação, meu irmão, tá bom? Mas eu não vou apagar esse áudio de jeito nenhum, vou continuar ouvindo ele, porque foi impactante, viu, irmão? Impactante. O irmão é um homem de Deus, um homem corajoso, um guerreiro, porque é difícil, tem afrontas do adversário, tem coisas que a gente presencia que, se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não aguenta, viu? O sustento que nós temos é através do Espírito Santo de Deus, porque olha que experiência que o irmão teve, hein? Nossa, eu fiquei pasma, ainda tô ouvindo os áudios. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.